Bom, a gente vai mostrar imagens ao vivo para você agora do presidente Lula, que saiu de Pequim nesta sexta-feira, acabou de desembarcar em Abu Dhabi e concede entrevista coletiva a jornalistas. Vamos acompanhar. No assunto Ucrânia, presidente, algum passo adiante? Deixa eu te dizer uma coisa. Eu tenho uma tese que eu já defendi ela com Macron, com Olaf Scholz da Alemanha, com Biden. E ontem discutimos longamente com Xi Jinping. Ou seja, é preciso que se constitua um grupo de países dispostos a encontrar um jeito de fazer a paz. Ou seja, eu conversei isso com os europeus, eu conversei isso com os americanos e conversei ontem. Ou seja, quem é que não está na guerra que pode ajudar a acabar com essa guerra? Somente quem não está defendendo a guerra é que pode criar uma comissão de países e discutir o fim dessa guerra. É preciso ter paciência para conversar com o presidente da Rússia, é preciso ter paciência para conversar com o presidente da Ucrânia, mas é preciso, sobretudo, convencer os países que estão fornecendo armas, incentivando a guerra, a pararem. Porque eu acho que quando começa uma briga, a gente fala em guerra, mas poderia ser uma briga de rua, poderia ser uma greve, ou seja, é preciso começar e saber como parar. E muitas vezes a gente não sabe como parar. E eu acho que nós estamos numa situação em que acho que os dois países estão com dificuldade de tomar decisões. Se os dois países estão com problema de tomar decisões, eu acho que é preciso terceiros países que mantenham boa relação com os dois, criar as condições de termos paz, sabe, no mundo. Nós não precisamos de guerra. E eu acho que isso foi possível nessa conversa, a gente aprofundar. Eu acho que a China tem um papel muito importante, eu continuo reiterando que a China possivelmente seja o papel mais importante. Agora, outro país importante é os Estados Unidos, ou seja, é preciso que os Estados Unidos pare de incentivar a guerra e comece a falar em paz. É preciso que a União Europeia comece a falar em paz, para a gente poder convencer o Putin e o Zelensky de que a paz interessa a todo mundo e a guerra só está interessando, por enquanto, aos dois. Eu acho que é possível. Não é uma coisa fácil. Vocês sabem que uma briga entre família é muito difícil. Quando ela começa, a gente não sabe como ela termina. E uma guerra é a mesma coisa. Sabe? É preciso agora paciência. É preciso encontrar no mundo países que estejam dispostos. O Brasil está disposto, a China está disposta. Eu acho que nós temos que procurar outros aliados e negociar com as pessoas que podem ajudar as pazes. Nesse instante, eu acho que é preciso a União Europeia e os Estados Unidos terem boa vontade, o Putin ter boa vontade, os Zelensky ter boa vontade, para a gente poder voltar a ter paz no mundo. O senhor espera uma reação negativa do governo americano com essa reativação da parceria com a China em todos os níveis? Não acredito e não há nenhuma razão para isso. Ou seja, quando eu vou conversar com os Estados Unidos, eu não fico preocupado o que a China vai pensar da minha conversa com os Estados Unidos. Eu estou conversando sobre os interesses soberanos do meu país. Quando eu venho conversar com a China, eu também não estou preocupado com o que os Estados Unidos está pensando. Eu estou conversando sobre os interesses soberanos do Brasil. É assim que faz os Estados Unidos, é assim que faz a China e é assim que fazem todos os países. Cada um negocia em defesa da sua soberania e da melhoria de vida do seu povo. Foi isso que eu vi. Bom, deixa eu fazer uma correção para você que está me acompanhando nesta sexta-feira. Na verdade, essa entrevista coletiva que você acabou de acompanhar um trechinho não foi ao vivo. Para quem está nos acompanhando na internet, na TV, até viu escrito gravado embaixo da logo da TV Brasil. E foi feita ainda na China, no hotel onde Lula estava hospedado pouco antes de deixar o estabelecimento para embarcar para Abu Dhabi, nos Emirados Árabes, onde ele vai continuar essa viagem de compromissos internacionais. E nessa ocasião, ele respondendo a perguntas de jornalistas, muito se falou sobre uma possível indisposição com os Estados Unidos diante dessa reaproximação brasileira
com os chineses. Lula não vê dessa forma. E sobre a guerra na Ucrânia, inclusive, que é um outro ponto delicado nessa relação desses três países, porque a gente tem os Estados Unidos, de um lado, fomentando sanções à Rússia, condenando a invasão, e do lado chinês, nós temos um país que adota uma posição de neutralidade, mas, ao mesmo tempo, tem uma aproximação, principalmente comercial, muito grande com Moscou, na Rússia. E Lula vem seguindo um papel um pouco também de neutralidade. Em algumas ocasiões chegou a condenar a invasão russa à Ucrânia, mas vem tentando costurar um acordo de paz. Tentou costurar esse acordo de uma forma um pouco mais concreta nessa viagem com a China, mas não avançou de uma forma um pouco mais palpável, como Lula gostaria que avançasse. Mas apesar de todo esse imbróglio envolvendo questões comerciais, posicionamentos na guerra na Ucrânia, Lula não vê, para resumir toda essa história, não vê essa reaproximação entre Brasil e China como uma afronta ou uma causa de indisposição por parte dos Estados Unidos, que também é um importantíssimo parceiro comercial aqui do Brasil.